Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse primeiro trimestre do ano de 2024, trimestre que tem por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Meus amados irmãos, hoje nós vamos tratar a lição de número 8, a lição que tem por título A Disciplina na Igreja. E para essa lição, queridos, o texto áureo se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12 e versículo de número 5. E diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. A verdade prática para essa lição diz assim: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Meus queridos irmãos, a leitura bíblica em classe encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo de número 12 e versículo 5 ao 13. Diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levar as mãos cansadas tornai a levantar, as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que maneja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Meus amados e queridos irmãos, quais são os objetivos dessa lição? São mostrar a necessidade de disciplina na igreja, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado, e terceiro, apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia Sagrada. Queridos, preste atenção. Fato é que a disciplina, ela sempre existiu entre o povo de Deus, né? Desde o tempo em que os hebreus saíram da escravidão do Egito até os dias atuais. A disciplina, ela tem sido um método, né, instituído por Deus, pelo Senhor, como forma de preservar a santidade e a comunhão com o seu povo. Então esse processo pode ser compreendido pela forma como Deus usou a lei, né, os profetas e, por fim, seu próprio Filho anunciando a mensagem do reino.
é importante, irmãos, a gente compreender esse assunto com bem calma, tá certo? Essa questão da disciplina com bem calma. Nós já sabemos, não é, que o objetivo é preservar a santidade e a comunhão de Deus com o seu povo, tá certo? Então, para isso existe a disciplina. E é sobre esse assunto que nós vamos começar a tratar a partir de agora. Então, vamos estudar sobre a prática da disciplina na igreja, que nós já começamos a lição entendendo que a disciplina é um método que foi instituído por Deus, não é? E aí a gente não pode tirar isso da nossa mente. A disciplina foi um método instituído por Deus como forma de preservar a santidade e a comunhão com o seu povo, tá certo? Então, nós aqui vamos estudar a prática da disciplina na igreja. Então, embora seja muito necessário, aí a gente já começa a refletir um pouco sobre esse tema, trazendo como questão de ordem que a sua prática, não é, para alguns membros, não é, a igreja ela vem esquecendo, a sua prática vem sendo esquecida, tá certo? Ou negligenciada por muitos. Por um lado, nós temos aqueles que simplesmente esqueceram que a disciplina é bíblica. Por sinal, se esqueceram que a disciplina é bíblica, desde já eu arrisco o pré-julgamento de que está faltando leitura da Bíblia Sagrada. E outros que leem a Bíblia Sagrada e sabem da necessidade da disciplina, estão negligenciando esse importante assunto na igreja da atualidade. Então, uma igreja que não corrige seus membros, ela perdeu sua identidade, tá certo? Ela não passa de um mero grupo social. É um grupo social onde as pessoas se reúnem socialmente, pronto. E não tem nenhum objetivo determinado, consolidado. Então, o resultado disso aí, são igrejas fracas, igrejas anêmicas, ou seja, ela não tem sangue fluindo em suas veias e ela não tem testemunho cristão. Então, por isso, o assunto da disciplina cristã como um processo formativo de caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa, tá certo? Então, é fato que a igreja tem o direito e ela tem também o dever de disciplinar os seus membros quando for preciso, tá certo? A disciplina é necessária para manter a comunhão com o próprio Deus e também a própria santidade da igreja e dos seus membros. Essa autoridade, ela foi dada pelo próprio Cristo, quando ele disse a seus discípulos, não é? E, consequentemente, a igreja: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, né, terá sido desligado nos céus. Então a igreja age em nome e na autoridade de Cristo. E o Espírito Santo por trás da disciplina deve também ser de Cristo, tá certo? Ele também deve ser de Cristo. Seu de Cristo de corrigir, elevar, restaurar, orientar, disciplinar e curar. Então, aplicada à disciplina cristã, fica evidente que ela nunca visa um mero castigo retribuidor, tá certo? A disciplina não é uma vingança contra o infrator, não é? Ela visa emendar. A disciplina visa consertar o indivíduo que sofreu danos e ferimentos por causa do seu erro. Então, que fique bem claro que a disciplina não é uma vingança, tá certo? Nenhum castigo. Outro dia eu escutei alguém citando por repetidas vezes o termo penitência. Não, a disciplina não é isso, tá certo? A disciplina, ela visa emendar, consertar determinado indivíduo que sofreu danos, tá certo? E ferimentos por causa do seu erro. Então a disciplina, ela visa trazer de volta para perto de Cristo e trazer de volta a questão da santidade.
Para começar, irmãos, aqui, né, primeiro ponto, eu quero mostrar para os irmãos a definição da palavra disciplina. Então, segundo o dicionário, disciplina vem do latim, né, dicere, que significa, disciplina é obediência às regras e aos superiores, submissão a um regulamento, regulamento sobre a conduta dos diversos membros de uma coletividade, imposto ou aceito democraticamente, que tem por finalidade o bem-estar dos membros e o bom andamento dos trabalhos. Ordem, bom comportamento, castigo, penitência, mortificação, obediência ao regime, diretrizes, tá certo? E orientações de um grupo social no qual é familiarizado. Então, a disciplina bíblica, ela está inserida nesse contexto, tá certo? Ela está inserida nesse contexto, onde nós temos um regulamento sobre a conduta dos diversos membros de uma coletividade que é imposto ou aceito democraticamente. E a finalidade da disciplina bíblica, como eu já disse aos irmãos, é o bem-estar dos membros e o bom andamento dos trabalhos. No nosso caso, trabalhar a santidade no coração, trazer de volta a santidade, quando a disciplina é aplicada, não é? E a proximidade com o próprio Deus. Então, exegeticamente falando, no Antigo Testamento, o termo hebraico para disciplina é musá, né? E significa correção, advertência ou castigo. Já no Novo Testamento, a palavra disciplina, ela é traduzida por alguns termos gregos. Por exemplo, didascalia, não é? Que significa ensino, orientação, não é? Ou paraclesis, que significa exortação, ou paideia, não é? Que significa educação, ou algumas vezes esse trecho também é empregado com sentido de punir, castigar, né? E também utilizado para se referir à instrução de crianças, né? De onde vem a palavra pedagogia, tá certo? E visa o mesmo que ensino, repreensão, correção. Também noutesia, né? Que significa admoestação, advertência, né? Elensim ou elenchos, que significa repreensão, punição, expor à luz, convencer, ou ainda ortos, né, de retidão, ou epanotossim, que significa correção. Então, é muito esclarecedora a abordagem que Barclay traz no estudo sobre o termo catartizein, né, me perdoe, onde afirma que um dos seus significados do grego clássico é ajustar, pôr em ordem, não é? Restaurar. Então, o Dr. Harold Willington, ele diz que disciplinar é penalizar uma pessoa por quebrar as leis de uma unidade de sociedade a qual pertence, com vistas a restaurá-la, não é, a essas leis. Então ele traz essa definição que é muito apropriada dentro da contextualização que nós estamos estudando hoje. Alguns exemplos de disciplina no Antigo Testamento, não é? Vamos para a Bíblia para a gente ver isso aí na prática. Alguns exemplos aqui de disciplina no Antigo Testamento. Então, a disciplina, irmãos, ela é tão preciosa quanto a própria vida. O motivo a gente já sabe, não é? O Salomão, em Provérbios 12:1, ele diz assim: o que ama a correção, não é? Que é disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto, né? Então, como somos ainda pecadores imperfeitos, a disciplina na igreja é necessária. E a explicação a gente já sabe, me cabe falar novamente, né, irmãos? Ela é necessária porque ela
trabalha diretamente na santidade, e aí os irmãos lembram que sem santificação ninguém verá Deus, não é? A disciplina trabalha direto na santidade e na comunhão entre nós mesmos e o próprio Deus. Então, uma igreja que não pratica a disciplina, ela vai se destruindo e pervertendo a doutrina. Por quê? Porque não há um chamado de volta. Então, a disciplina ela é necessária para que ocorra a ordem e a harmonia das coisas, tá certo? Para que tenha a ordem e a harmonia. Então, Israel, não é? Aqui dentro do raciocínio do Antigo Testamento, Israel praticava a disciplina. E aí, a primeira ideia de disciplina nós encontramos nos livros dos Números, tá certo? Capítulo 5, versículo de 1 a 4, onde está prescrito que tudo aquilo que fosse considerado imundo deveria ser mantido fora do arraial, tais como leprosos, né? Os imundos e os que sofriam de hemorragia. Também em Deuteronômio aparece 9 vezes a prescrição disciplinar: tirarás o mal do meio de ti. Então o sacerdote ele tinha autoridade para disciplinar os desobedientes, conforme Deuteronômio capítulo 17, do 8 ao 13. Além disso, irmãos, nós encontramos também na lei um complexo sistema de punições, não é? Cujo objetivo é reforçar os mandamentos divinos. Então nós encontramos no livro do Êxodo, no Levítico e no Deuteronômio. Então, diversas ocasiões no Antigo Testamento registram para a gente que Deus exerceu a disciplina por intermédio de um juízo, como ocorreu, por exemplo, com os desobedientes de Israel, com Miriam, né? Os desobedientes de Israel lá em Êxodo 32, com Miriam lá no livro de Números, com Acã, tá certo? Em Josué, com Corá, Datã e Abirão em Números, Nadab e Abiú lá em Levítico, Ofni e Finéias em 1 Samuel e Geazi em 2 Reis, né? Então nós temos aí alguns exemplos da prática da disciplina pelo próprio Deus, tá certo? Lembrando que tinha um objetivo específico, não era um castigo simplesmente uma penitência, não, era uma disciplina. O objetivo era trazer de volta para perto de si. Além de analisar o Antigo Testamento, a gente também pode falar de alguns exemplos de disciplina no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós podemos dizer que a disciplina é uma das prerrogativas que Deus se utiliza para preservar a santidade do seu povo, que é o que eu já venho falando desde o início da aula. Primeiramente com Israel e depois com a igreja. Então, na prática, é uma atitude preventiva, tá certo? Formativa e corretiva. E o objetivo é tornar o povo santo, ainda mais santo. Então, assim, quando estudamos a palavra de Deus, nós vemos que a disciplina cristã, ela nunca pode ser vingativa, tá certo, irmãos? Mas ela é sempre construtiva. Então, a disciplina ela é um meio de purificação e santificação da igreja. Disciplina tem por finalidade trazer de volta a santificação e a purificação. Então, a igreja primitiva, ela praticava disciplina, né? A igreja de hoje, ela não está dispensada de praticar a disciplina, não, tá certo? Divisões, heresias, imoralidades, elas são mencionadas como causas de disciplina pela igreja. Então a gente tem exemplos no livro dos Atos dos Apóstolos, no Evangelho segundo Mateus e nas cartas do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, na carta aos Romanos, na carta a Tito, em 2 Tessalonicenses, em 2 João, tá certo? Então, Shedd, ele chama os exemplos a seguir de disciplina negativa, ou seja, a disciplina aplicada porque alguém cometeu alguma coisa errada. Então a gente tem a disciplina
como disciplina o homem que cometeu incesto, lá de 1 Coríntios, a própria igreja de Corinto, né? Ananias e Safira, Simão o mágico, né? Emineu e Alexandre, os hereges lá da carta à região da Galácia, né? E os que pecam para a morte. Então, em 1 Timóteo 1:20, o apóstolo Paulo ele informa que Himeneu e Alexandre foram excluídos da igreja, entregues a Satanás, com o intuito de que aprendam a não blasfemar. Então a exclusão ela deve servir, né, como um tratamento de choque para o crente, né, que demonstra resistência em se arrepender, que sirva de exemplo para os demais. Romanos 16:17 diz: desviai-vos dele. 2 Tessalonicenses 3:6 diz que vos aparteis de. 1 Timóteo 6:3-5 diz: aparta-te dos tais, né? Tito 3:10 diz: evita-o. E 2 Tessalonicenses 3:14 diz assim: não vos mistureis com ele, tá certo? Ele deve ser entregue a Satanás. Então a disciplina serve também para ensinar a igreja que não se pode confundir amor com tolerância ao pecado. E tem muita gente, irmãos, hoje em dia, diga-se de passagem, cometendo tolice nesse aspecto. Porque a Bíblia diz que é tolo o que se mete em questão alheia. Então tem muita gente querendo se meter em questão alheia, né? As igrejas de Pérgamo e Tiatira, elas estavam tolerando o erro ao permitirem, né, que pessoas que já haviam dado prova de uma vida incompatível com o Evangelho fossem ainda membros da sua comunidade. E Jesus advertiu essas igrejas, não é, que devido ao não exercício da disciplina, ele mesmo faria com que o erro fosse punido. Então nós temos aqui, coisas terríveis que aconteceram como sinal de disciplina e algumas consequências na igreja primitiva quando a disciplina não foi aplicada pela igreja. Aí o próprio Jesus ele vai lá e aplica a disciplina, tá certo? Também a necessidade da disciplina bíblica. Preste atenção uma coisa interessante. Por que há necessidade da disciplina bíblica? Eu vou falar e vou repetir algumas coisas que eu vou falar. Há necessidade, primeiro, porque Deus é santo, né, irmãos? Então a santidade é um dos atributos de Deus. E cá para nós, ninguém verá Deus sem a santificação. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Leve em consideração, hoje de manhã eu falava no culto matutino, às 5 horas da manhã, eu disse, cuidado, irmãos, quando a gente aprende na Bíblia que Deus, ele conhece os nossos pensamentos, a Bíblia está chamando a atenção, a nossa atenção, e nos fazendo uma pergunta ao mesmo tempo, tipo, o que passa na sua mente nesse momento? Porque se não fosse isso, a Bíblia não citaria que Jesus é santo, mas quando ela cita é porque alguma coisa, de alguma forma, a Bíblia quer nos chamar a atenção. Então a santidade ela é um dos atributos de Deus, e por esse motivo é uma das causas que justificam a necessidade de disciplina da igreja. Levítico 11:45, lá Deus diz, eu sou santo. Então Deus é santo, e como santo ele deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus, lá em Mateus 6:9, quando ele diz assim, santificado seja o teu nome. Então, quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia, não é? Lucas 5:8 diz, e vendo isso, Simão Pedro, ele prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, tá certo? Então, Deus presente, a pecaminosidade do homem se evidencia.
Então, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Irmãos, e isso é muito triste. Tem lugares que vivem como se Deus não fosse santo, como se isso não tivesse importância, como se isso não implicasse no nosso dia a dia, na nossa vida de fé. Segundo lugar, além de Deus ser santo, a igreja é santa. Então, Deus é santo e a igreja também deve ser santa. 1 Pedro 1,16 diz: sede santo, porque eu sou santo. Então, ao formar seu povo, tanto na antiga aliança como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse, né, um povo separado. Então, a palavra grega agios, traduzida como santo, né, ela possui o sentido de separado, de consagrado. Então, a igreja é santa, a igreja é separada, a igreja ela é consagrada a Deus. E quando a igreja não disciplina, irmãos, então se a igreja como corpo de Cristo deve ser santa, da mesma forma o cristão como membro desse corpo deve ser também. Então a santidade faz parte da nossa identidade como crentes. Então a falta de disciplina, ela acaba, digamos, bagunçando a nossa santidade. Tá certo? Então surge a imagem do crente mundano ou carnal, que infelizmente todos nós temos inúmeros exemplos desse tipo para citar. Então, na verdade, esses adjetivos aí, eles revelam o fato de um crente indisciplinado, ou seja, um crente que não foi acostumado a viver debaixo da disciplina de Deus, né? Alguém que não foi tratado, tá certo? Alguém que não tratou ou não foi tratado, aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Então, nesse sentido, a falta de disciplina, ela acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Então, a igreja que não disciplina seus membros, ela torna-se indiscutivelmente uma igreja mundana, tá certo? E uma igreja mundana é uma igreja que não agrada a Deus, que não está em conformidade com os padrões de Deus e não o agrada seguramente. Então, quais são os propósitos da disciplina bíblica? Vou começar, depois eu vou dar continuidade. Então, o propósito da disciplina é manter os padrões da igreja diante de um mundo observador. Então, Deus não deseja que a igreja apresente o mesmo mau testemunho que Israel apresentou. Tá certo? Não é a vontade de Deus para a igreja. O uso da disciplina na igreja é o seguinte, ó. E aí eu vou destacar aqui 6 pontos para os irmãos. Primeiro, valorizar a santidade, preservar a reputação, repreender os transgressores, restaurar a comunhão, gerar temor nos demais e evitar o juízo de Deus sobre todo o povo. Tá certo? Então, a disciplina evita que o pecado se dissemine por toda a igreja. Então, ajuda do culpado e ajuda o culpado a encontrar seu caminho de volta para Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós observamos que a disciplina, ela não é uma invenção humana, tá certo? Nem muito menos um capricho, não é, da liderança da igreja. Eu vou mostrar para os irmãos aqui alguns objetivos da disciplina bíblica. Primeiro, vamos lá, manter a honra de Cristo. Então, quando o pecador não é tratado na vida do crente, ou o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Romanos 2:24 diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Não é? E aí, se não for corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho do crente. Né, irmãos? O comportamento pecaminoso, os irmãos compreendem bem, eu não vou citar tantos exemplos para não ser de repente injusto. Então, no caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros ele adota um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta energética da igreja, condenando essa prática,
levou o apóstolo Paulo a censurá-la. Alguém cometeu incesto e simplesmente não foi tratado. Então, não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. Então, nesse caso, o comportamento pecaminoso, ele precisa ser tratado pela igreja com o objetivo de manter, né, irmãos, a honra de Cristo. Eu estou falando da igreja. E antes de chegarmos aqui, e eu creio que todos os que são alunos fiéis da escola dominical sabem que quando eu cito o termo igreja, eu estou falando de todo o corpo no qual Cristo é o cabeça. Então, se a igreja é desonrada, Cristo é desonrado, tá certo? E aí precisa se aplicar a disciplina para manter a honra de Cristo. Segundo, para frear o comportamento pecaminoso. Então, outro propósito da disciplina não pode ser outro, senão aqui a disciplina põe um freio no comportamento pecaminoso. Então, isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem o poder de se alastrar com grande facilidade. Ô irmão, pegue as modas mundanas aí, como elas se espalham em progressão geométrica, a uma razão assim incalculável. Como é rápido, né, irmão, a proliferação de coisas ruins, de comportamentos pecaminosos. 1 Coríntios 5 e 6, o apóstolo Paulo escreve assim: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Não é? Então a gente precisa frear o comportamento pecaminoso por meio da disciplina. E também não tolerar a prática do pecado. Né? Lá em 1 Pedro 4, o apóstolo Pedro diz assim, que nós devemos declarar guerra contra o pecado. Né? Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por um dos seus membros. E a consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, porque uma igreja que não pratica disciplina bíblica, fatalmente ela fracassará. Então, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja nem fora dela. Apocalipse 2:20 diz: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Aqui, irmãos, a gente precisa ter cuidado, não é? Para a gente não ser radical a ponto de excluir as pessoas, não é? Quando eu disse aqui que a consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não vive, que não pratica a disciplina bíblica, ela fracassará. Eu não estou mandando ninguém assumir o papel do ilustre representante do ministério público dentro da igreja. Ninguém é promotor dentro da igreja para sair acusando ninguém de pecado. Tá certo, irmãos? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o pecado precisa ser corrigido. Não é, irmãos? Precisa ser disciplinado. Eu não estou mandando ninguém expulsar da igreja quem está em pecado ou quem cometeu algum ato que precise de disciplina. Tenha cuidado para não partir para o outro extremo. Também testemunhar a santidade de Deus, não é? Então, a base da disciplina de uma igreja local é a santidade de Deus. Deus é santo e Deus não pactua com o pecado. Então, a santidade de Deus significa a sua absoluta, não relativa, mas absoluta pureza moral. E através da disciplina, Deus nos revela seu caráter e sua santidade, tá certo? A Bíblia nos diz que o ímpio odeia a disciplina e o tolo aborrece a correção e quem lhe corrige, tá certo? Mas o sábio recebe a correção e ama o que lhe corrige, tá certo? Então, também precisamos testemunhar a santidade de Deus. Também precisamos preservar a santidade do povo de Deus.
preservamos a santidade de Deus e a santidade do povo de Deus. Então Deus sempre exigiu, santidade do seu povo, tá certo? Deus sempre exigiu santidade do seu povo. Então, através da disciplina e da correção, sempre Deus conduziu os transgressores ao arrependimento, né, irmãos? Preservando assim a santidade do seu povo. Então, a disciplina, ela protege a pureza da igreja e não permite que o nome de Jesus seja difamado, não é, pelas pessoas de fora, principalmente. Também, queridos, a igreja, ela não pode permitir que o nome do Senhor seja desonrado, não é, com o mesmo erro de alguns dos seus membros. Da mesma forma que o nome de Deus era blasfemado por causa do comportamento de alguns judeus na época do apóstolo Paulo. Então nós não podemos permitir isso, tá certo, irmãos? Não podemos permitir que o nome do Senhor seja desonrado por causa do erro de alguns dos seus membros. Também, queridos, a disciplina é necessária para corrigir o povo de Deus. Então, a autoridade máxima para disciplinar é Jesus Cristo, né, que autoriza a sua igreja a exercitar a disciplina quando é necessário. Então, eu aqui posso destacar para os irmãos pelo menos 3 tipos de disciplina. E aí os irmãos prestem bem atenção. Por exemplo, primeiro, a disciplina preventiva, tá certo? Que ela ocorre por meio da exortação e compromete todos os cristãos, né? E se destina a evitar que os males surjam no meio do povo de Deus. É a disciplina preventiva, tá certo? Aquilo que vem para prevenir, né? Não para prevenir, é prevenir, tá certo? Com E. Então, existe, além da disciplina preventiva, existe a disciplina corretiva. Então, ela ocorre por meio do afastamento do crente e compete essa disciplina aos pastores, né? E o objetivo da disciplina corretiva, como o próprio nome já diz, é corrigir os transgressores, né? Para que outros não sigam seu exemplo e também a sua vida espiritual, a do transgressor, seja restaurada. Também, além da disciplina preventiva e corretiva, nós temos a disciplina cirúrgica ou formativa. Então, ela ocorre por meio da exclusão do crente e também compete ao pastor da igreja, né? Em Hebreus capítulo 12, é dito que Deus toma a iniciativa de corrigir os seus filhos que se desviam. Tá certo? No versículo 8 é mencionado que sem disciplina não somos filhos, mas somos bastardos. E no versículo de número 11, é descrito que, Hebreus, né, capítulo 12, versículo 11, é descrito que o projeto de Deus na disciplina não é simplesmente provocar dor, tá certo? Embora a disciplina provoque dor, mas não é esse o objetivo de Deus. O objetivo é fazer com que ele viva uma vida simples, uma vida que produza frutos e o glorifiquem. Então, o objetivo de Deus é fazer com que o crente viva, né, uma vida que produza frutos e frutos que glorifiquem e exaltem o nome do Senhor dos Exércitos. Também, queridos, as formas de disciplina bíblica. Então, como eu já falei para os irmãos, mas aí eu quero só esmiuçar um pouquinho, que é a disciplina como modo de correção. Então, a Bíblia, ela mostra a necessidade que nós temos de sermos corrigidos. Então, a correção, ela contribui para o crescimento e a formação do caráter cristão. Hebreus 12:7 diz: porque que filho há a quem o pai não corrija? Então, todos os crentes, de alguma forma, eles já passaram pela necessidade de serem corrigidos em algum momento, ou alguns estão passando agora, não é? Então, se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de um filho. O apóstolo Pedro, por exemplo,
teve que ser corrigido pelo apóstolo Paulo quando ele adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Então, quando o crente, não é, e comete ou alguma falta e não é corrigido, qual é a tendência desse crente? A tendência é que isso acabe se tornando um comportamento, né? Um comportamento errado, ele é reforçado. Então, dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que provocou, né, para ou vive na prática do pecado, a restauração e a reconciliação com o próprio Deus. Também a disciplina é uma forma de restauração. Então, do grego katartizo, traduzido aqui como encaminhar e o tal, né, significa, na verdade, restaurar. Então, essa é uma expressão que é usada em Mateus 4:21 para se referir aos reparos ou remendos das redes de pesca. Então, no sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior, tá certo? Ao seu anterior estado, né? E de bem-estar com Deus. Da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade depois que ela é consertada. Então, nesse aspecto, nós dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso à comunhão, tá certo? Também a disciplina como modo de exclusão. Então, esse tipo de disciplina também é conhecido como cirúrgica, né? Isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Segundo 1 Coríntios 16, 5 e 13 diz: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da igreja. Mateus 18, 18 diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então, o indivíduo, ele perde a condição de membro pelo desligamento, né? Já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil ou publicano. Então, esse desligamento, irmãos, ele cobra o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Então, não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual ele fazia parte, tá certo? E, enfim, não é? Mais uma lição, uma grande lição, lição muito esclarecedora, dá muita discussão essa lição, tenham cuidado. E aqui nós vimos o valor da disciplina cristã em diferentes aspectos. Então, a disciplina ela se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, irmãos, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo, não é? E aí estudamos que uma igreja indisciplinada, ela perdeu o bom cheiro de Cristo. E aprendemos que a disciplina é necessária para que haja ordem no corpo de Cristo. Então, ela pode ser coercitiva, como também educativa. E aí vimos aqui no decorrer da lição que o propósito da disciplina, aliás, que tanto no Antigo como no Novo Testamento, o Criador, ele sempre disciplinou seus servos para que eles vivam em plena comunhão com Ele, tá certo? E também o propósito da disciplina na vida do crente não é? O propósito da disciplina na vida do crente é, em resumo, tá certo? O propósito aqui que a gente pode destacar, ele é, em resumo, o quê? Em resumo, fazer com que o crente cresça em santidade e viva uma vida frutífera para a glória de Deus, tá certo? O objetivo da disciplina cristã
é proporcionar ao crente uma intimidade profunda com seu Criador, não é? Uma intimidade mais profunda, uma proximidade com o seu Criador. Glória a Deus por isso. Irmãos, mais uma lição extremamente esclarecedora, mais uma lição extremamente necessária ao nosso convívio, à nossa vida como crentes. Que Deus nos abençoe e que todos nós possamos continuar firmes em Jesus Cristo, tá certo? Agora, se cometermos alguma falha, nós devemos aceitar a disciplina. De forma amorosa, ela é aplicada para nos aproximar mais de Cristo, tá certo? E nos moldar em conformidade com Ele, tá certo? Ou seja, preservar a nossa santidade diante de Deus. Deus abençoe, uma excelente aula a todos, uma aula muito bonita. Leve as suas dúvidas, leve os seus questionamentos. Cuidado para não ficar citando exemplo de A, de B, que foi disciplinado, que foi injusto, não sei o quê. Cuidado para não cair em certa demagogia e tirar os objetivos da lição e esquecer os objetivos da lição. Uma excelente aula a todos. Fiquem todos na presença de Jesus. E se ele não voltar, próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 9. Paz do Senhor a todos, um forte abraço e fiquem todos na presença do Senhor Jesus.